A palavra de Deus diz que a pessoa não deve ser cheio aí de bebida alcoólica, né? Nem ser embriagado com as coisas do mundo, nem com as bebidas alcoólicas, mas deve ser o quê? Cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo. Isso depende do quê? Depende da pessoa. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você foi cheio do Espírito Santo, veio de fora para dentro, veio de Deus para você, de cima para baixo. Agora, esse enchimento do Espírito Santo contínuo depende de você, todo dia você buscar orar em línguas, buscar os dons espirituais, buscar comunhão com Deus. Então esse enchimento, enchei-vos é uma ordem, enchei-vos. Então agora é de dentro para fora. Então veja só que quem é cheio do Espírito Santo, sempre ele vai estar falando em línguas, ele sempre vai estar sendo usado por Deus. Porque dentro dele tem uma fonte, e essa fonte jorra. Então, se realmente essa pessoa tem todas as qualificações, aí deve ser usada para o diaconato. E pode ser testado. Não deu certo como diácono, então tira do diaconato e coloca para outra coisa. Que às vezes a pessoa serve para ser um diácono, mas por um período ele serviu, mas ele não serve mais para ser um diácono. Então ele pode ser um presbítero, ou pode ocupar outra posição na igreja. Não serviu mais para ser diácono, ocupa outra posição. Porque é triste ver alguém na igreja que colocaram para si uma coisa, mas ele é outra coisa. Não adianta ficar forçando. E diz que da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então sempre existiram as mulheres que serviram a igreja. Nós vemos aí exemplo na Bíblia de uma mulher que servia a igreja chamada diaconisa. Por quê? Porque a palavra diácono significa o quê? Servir. Então, se Paulo chegava a uma cidade e ali tinha uma mulher que cuidava das roupas de Paulo, de alimentação de Paulo, então, o que é isso? É uma diaconisa, uma pessoa que servia a igreja. Se Paulo chegasse a um lugar e tivesse ali uma mulher que ajudasse na obra de Deus, como por exemplo Priscila e Áquila. A Priscila era uma mulher diaconisa, porque ela servia, ela ajudava o seu marido no trabalho e também recebia visitas, era uma pessoa hospitaleira. Sempre nós vamos ver Priscila e Áquila recebendo visitas. Então nós vamos ver recebendo Paulo, recebendo também o Apolo. Então veja só, essa mulher, ela tinha uma diaconisa, porque ela servia as pessoas. Com o quê? Então nós vamos ver que naquela época as pessoas se hospedavam nas casas das pessoas, ou na tenda das pessoas. Então o que acontecia? A pessoa ia receber muito bem esse convidado. E a mulher tinha o papel de quê? Pegar ali, lavar a roupa desse viajante, fazer comida, servir. Então era uma diaconisa, o papel de servir. Assim também na igreja existem muitas mulheres que são diaconisas. Não esse ministério eclesiástico, mas diaconisas por quê? Porque servem as pessoas. Então, mulheres que são visitadoras, que evangelizam, mulheres que muitas vezes fazem aí aquela feira de delícias, né? Aquelas comidas que a igreja às vezes está precisando de ajuda financeira, vão fazer aquelas comidas e vão vender para auxiliar o trabalho da igreja. Mulheres que vão de casa em casa, visitam os enfermos, ajuda as pessoas. Às vezes uma pessoa está doente, ela vai lá, lava a roupa para a pessoa, faz a comida para a pessoa que está doente. Então, são mulheres que estão servindo a igreja, são diaconisas. Não são do ministério eclesiástico, diácono, mas nesse papel de servir, elas são o quê? Diaconisas, porque essa palavra diaconisa significa exatamente a mulher que serve, que ajuda as pessoas. Hoje existe muita confusão nisso, de colocar ministério às mulheres. Não é bíblico. Nós não temos exemplo disso na Bíblia. Por que Jesus não colocou a mãe dele, não colocou Maria Madalena para ser um apóstolo ou para ser alguma coisa na igreja? Por quê? Será que ele não amava a mãe dele, não amava Maria Madalena e outras mulheres que estavam com ele? Todas aquelas mulheres eram diaconisas, porque serviam Jesus. Tinha mulher que servia até com a parte financeira ali. Mas Jesus nunca colocou nenhuma delas no ministério.
Nunca disse que algumas delas era apóstolo, ou era profeta, ou era evangelista, ou era aí um mestre, ou era aí um pastor, nada disso. Então, por que os homens querem, por que querem fazer isso? Talvez por uma exigência das mulheres, e depois vão dizer que as mulheres, não, pastor, presidente, mulher não pode ser. Mas quem colocou no ministério não foi vocês? Então depois não fiquem discutindo, brigando, porque se você coloca como diácono, daqui a pouco você tem que colocar como presbítero, daqui a pouco você tem que colocar como evangelista, daqui a pouco como pastor e daqui a pouco como pastor presidente. Porque quando fala pastor presidente, aí você assusta. Mas se tem direito a uma coisa, tem direito a tudo. Então, não faça uma coisa precipitadamente que não existe na palavra de Deus, para depois você não ficar sofrendo as consequências daquilo que você inventou. Então Jesus coloca aqui as qualidades das mulheres que servem na igreja, não que sejam diáconos, ministério. Então que tipo de mulheres devem ser? Olha aí, honestas, não maldizentes, ficar falando mal da vida alheia, que sejam sóbrias, que sejam fiéis em tudo. Agora vai falar sobre os diáconos em relação à sua família. Veja só que é uma exigência não só do bom testemunho com os descrentes, bom testemunho na igreja, mas agora vai falar do seu testemunho dentro do seu lar. Então vai falar que eles sejam bons maridos. Então não apenas aí um servente na igreja, mas dentro de casa deve ser um bom marido, sustentando a sua casa, amando a sua esposa e cuidando dos seus filhos, com aí doutrina, com aí ordem, com organização, com autoridade dentro do seu próprio lar. Maridos de uma mulher governem bem seus filhos e suas próprias casas. Então não se admite de maneira nenhuma que um diácono, e é claro, qualquer obreiro, que ele tenha uma mulher em casa e uma mulher fora de casa. Ou que ele ande namorando com alguém. Muitas vezes o diácono anda falando coisa, besteira com as mulheres dentro da igreja. Muitas vezes o diácono fica aí flertando ou querendo arrumar uma namorada dentro da igreja. Cuidado então, porque esses não servem para o diaconato. E também, muitas vezes é preciso analisar, e nós vamos chegar à conclusão que Paulo está ensinando também, que esse diácono deve ser casado uma única vez. Imagine alguém que casou, se separou, divorciou, aí casou de novo. Então, essa pessoa não vai ter o respeito, a admiração que ele deveria ter se ele fosse casado uma única vez. Também a pessoa que fica viúvo e logo arranja uma namorada, começa a namorar. Imagine a situação dessa pessoa dentro da igreja. Então a orientação básica de Paulo aqui é para que a pessoa seja casada uma única vez e ele terá então o respeito de todos, dos homens e das mulheres dentro da igreja. E Paulo fala também do governo dele, da sua casa, da sua família e quanto a seus filhos. Os filhos sejam filhos tementes a Deus, sejam filhos crentes e que sirvam a Deus e que possam dar exemplo para os outros. Porque é muito triste o obreiro que tem um filho que dá péssimo exemplo, que dá um péssimo testemunho. É muito triste. Então, se é assim a família desse obreiro, então ele não serve para ser um diácono. Ele não serve para ser um obreiro dentro da igreja, se ele não consegue governar os seus próprios filhos, a sua própria casa. Porque se ele não consegue governar uma igrejinha pequenininha, às vezes com 3, 4 ou 5 pessoas só lá dentro da sua casa, imagine uma igreja cheia de gente. Então é um teste para ele. Na nossa lição nós teremos aí as seguintes partes. Primeira parte, a diaconia de Jesus Cristo. Tópico 1, significado do termo. Tópico 2, serviço de escravo. Tópico 3, o discípulo é um serviçal. Na parte 2, a instituição dos diáconos. Tópico 1, o conceito da função. Tópico 2, origem do diaconato.
Tópico 3, a escolha dos diáconos. Na parte 3 nós temos aí o perfil e função do diácono. Tópico 1, qualificações do diácono. Tópico 2, a função dos diáconos em Atos 6. Tópico 3, a função dos diáconos hoje. Vamos então à nossa introdução aí da revista. No primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, demandando urgentes providências. Por uma sábia e unânime decisão, em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral libada e cheios do Espírito Santo para administrarem esse importante negócio. Atos 6:3. Nesta lição, estudaremos esse importante ministério de serviço que, por causa de uma crise étnica na igreja, levou os apóstolos a propor medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Esta, até hoje, faz parte do ministério ordenado pelas igrejas cristãs. Então, o que aconteceu? Nós sabemos que, logo após ali o batismo com o Espírito Santo, lá naquele cenáculo em Jerusalém, então, de repente veio sobre eles o Espírito Santo, eles olharam uns pelos outros, começaram a ter visões, né, do Espírito Santo descendo sobre cada um deles. Um olhava para o outro e via fogo descendo sobre a cabeça do outro. Então, naquela hora, línguas como que de fogo pousaram sobre cada um deles e eles começaram a falar então em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então começaram a falar em línguas e foi um alvoroço, uma festa ali, quase 120 irmãos falando em línguas. Não tinha nenhum irmão chato, não tinha nenhum irmão ali para dizer que não podia gritar, que não podia cair para o chão, que não podia rolar no chão, que não podia falar em línguas, não tinha ninguém para atrapalhar. Então, ali os irmãos foram cheios do Espírito Santo. E com aquele barulho de quase 120 pessoas falando em línguas, provavelmente, e mais do que provavelmente, acreditamos que aqueles irmãos, quando começaram a falar em línguas, eles começaram a sair do cenáculo, porque aquela alegria, aquela vontade de saltar, de pular e tal, então eles saíram. Foi aí então que aqueles que estavam lá fora começaram a escutar então mais nitidamente eles falando em línguas, e muitos deles, pelo que nós deduzimos, até caíram pelo chão, rolaram pelo chão, porque foram dados como bêbados. Então a multidão analisando aquilo, olhando, um perguntava para o outro: o que quer dizer isso, o que é isso, o que está acontecendo, que barulheira é essa, por que eles estão caindo pelo chão, porque aí estão como cambaleando, como bêbados, o que está acontecendo? Então Pedro vai se levantar agora, porque foi dito: eles estão bêbados. Então Pedro se levanta para defender aquele movimento que estava ali acontecendo. Fala sobre Jesus, aproveita que aquela multidão está ali. Chegou ali, pelo menos havia ali, vamos dizer aí, pelo menos 5.000 pessoas chegaram ali para ver aquele barulhão. Aconteceu na hora que eles foram batizados com o Espírito Santo, chegou a multidão, eles começaram a falar em línguas, agora não só a língua do batismo com o Espírito Santo, mas eles receberam o dom de línguas, começaram a falar na língua daquelas pessoas que estavam ali, que eram de outros países, e eles entendiam o que eles estavam falando. Por isso tantas conversões, uma manifestação poderosa do Espírito Santo. Sempre o padrão de Atos dos Apóstolos é esse: manifestação poderosa do Espírito Santo, com os dons em operação. Aí a multidão se ajunta, pregação do Evangelho nessa multidão e muitas conversões, porque eles estão vendo que Deus está vivo, que Jesus está vivo. Aquelas pessoas que falavam a respeito de Jesus podiam comprovar isso, dizer: Jesus está vivo, e eu provo que ele está vivo. Por quê? Existe aqui uma manifestação poderosa de Deus, o Deus vivo e presente entre nós. Então, quase 3.000 almas ali se converteram naquele dia, foram batizados nas águas. Então nasceu uma igreja poderosa com já quase 3.000 almas, que nós acreditamos com até 3.000 ou mais de 3.000, contando com 120 que ali estavam, que já eram discípulos. Então,
A igreja começou assim grande,